Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais esse dia e mais esse devocional, onde o título do devocional ela é uma pergunta muito que todos na verdade se fazem, né? Como escutar a voz do Espírito Santo? Ou melhor, você escuta a voz do Espírito Santo? É uma pergunta que às vezes, quem nunca já se fez, né? Mas que às vezes você pode se fazer no momento de dúvida. E eu gostaria que nesse devocional de hoje você pudesse entender se de fato é o Espírito Santo que fala com você ou se de repente é só algum tipo de sentimentalismo. E é claro, a gente vai precisar que o próprio Espírito Santo conduza mais uma vez esse devocional, mas ainda assim te mostrando que ele pode falar com você, que ele fala com você. Aham. E aí sobrevêm algumas outras perguntas que eu quero que você medite nesse momento antes de nós orarmos e fazermos a leitura da palavra de Deus. Primeiro, você verdadeiramente escuta a voz do Espírito Santo falar com você todos os dias? Todos os dias. Sim, porque como a sua mãe, como o seu pai, como o seu marido, assim como um filho que está aqui do seu lado e todos os dias fala com você, o Espírito Santo ele também te orienta. E claro, ele vai falar com você para isso. O que significa então estar sensível ao Espírito Santo ao ponto de ouvir a sua voz? Será que você está sensível e está observando o quão claramente o Espírito Santo fala com você? O que significa para nós essa promessa de outro conselheiro que Jesus menciona? E ele mencionou diretamente aos seus discípulos. O que é que isso significa? Outro conselheiro. Como que nós podemos experimentar a presença constante do Espírito Santo em nossa jornada de fé, assim como os discípulos, né? Eles experimentaram a presença física de Jesus. Os discípulos comiam, bebiam, estavam ali com Jesus o tempo todo. O Espírito Santo hoje é quem habita no meio de nós. Nós podemos experimentar essa presença constante com o Espírito Santo? Será que você sente o Espírito Santo do seu lado? Sabe aquela sensação de que tem alguém observando você? Será que você sente isso o tempo todo? Sim, o tempo todo. Qual é a relação entre o amor por Jesus e a obediência aos seus mandamentos? Existe alguma relação entre isso? Amar Jesus e obedecer os mandamentos? Ou eu consigo obedecer os mandamentos sem amar Jesus? Ou mesmo eu amando Jesus, para mim é indiferente ou obedecer os seus mandamentos? Afinal de contas, muitas pessoas por aí dizem que amam a Jesus, mas a grande maioria não obedece os seus mandamentos. Existe uma relação nisso? Eu consigo amar Jesus sem obedecer os mandamentos dele? E será que isso gera intimidade suficiente para com o Espírito Santo em mim, fazendo com que eu tenha sensibilidade para ouvir a sua voz? Nossa, isso é muito profundo para você analisar, não é? Isso é muito profundo. É, a tia Jane mandou mensagem dizendo que está sem áudio. Eu estou ouvindo. Para mim aqui está tudo normal. Alguém pode falar se está com áudio, se está sem áudio? Maierlin, você consegue ouvir direitinho de onde você está? Sim, tô escutando. Pronto. Então, deve ser algum probleminha no seu áudio, tia Jane. Então, eu vou repetir para ficar bem,
bem claro assim para você, tá? Para ficar bem, bem claro. Existe alguma relação entre o amor por Jesus e a obediência aos seus mandamentos? Existe a possibilidade de eu amar a Jesus e não necessitar obedecer os seus mandamentos? Existe essa possibilidade? Jesus, ele se revela para todas as pessoas na face da terra? São para todos que Jesus se revela? Ou é somente para aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos? Na sua opinião, antes de fazer a leitura, antes de assistir o resto do devocional, na sua opinião, hoje, Jesus ele se revela a todos? Como que nós podemos cultivar um coração sensível à orientação do Espírito Santo nas nossas vidas diárias? Você consegue cultivar, ter um coração sensível ao ponto de ouvir o que o Espírito Santo te fala diariamente? Você consegue ter esse coração sensível? E como fazer isso? Como cultivar esse coração sensível para ouvir o que o Espírito Santo fala? Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus e deixar que o próprio Espírito Santo responda isso para nós? Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor absolutamente conhece tudo, o Senhor é o Criador de absolutamente tudo que existe. Nós te rendemos graças, Pai. Te rendemos graças pelo ar que respiramos, pelas batidas dos nossos corações, por esse dia maravilhoso, esse sol que nos ilumina. Te agradecemos, Pai, inclusive pelos problemas, porque eles nos proporcionam estarmos mais próximos de Ti. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale conosco em mais esse devocional. Ó Espírito Santo, fala com cada um dos nossos irmãos, dos meus irmãos que estão aqui, tanto ao vivo assistindo como aqueles que vão assistir gravado. Fala para eles, se revela a eles. Em nome de Jesus. Faz o teu mover, o teu agir. Paizinho, em nome de Jesus, nós viemos aqui te pedir para que o Senhor se revele para nós. Que nós possamos ouvir o teu respirar, as batidas do teu coração. E que nós consigamos sempre fazer a tua vontade. Porque nós sabemos que ela é boa, perfeita, amável e agradável. E nós não queremos seguir nessa vida sem uma outra opção, que não seja aquilo que provém diretamente de ti. Fala conosco, Pai, nesse devocional. E que acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos, é o que assim nós já te agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém. Bom, a leitura de hoje nós vamos fazer no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 16 ao 26. Se você não tiver aí, se você não tiver nesse momento uma Bíblia na sua mão, eu estou compartilhando nesse momento aí a palavra na tela do seu celular, do seu computador. Então, você, por favor, se tiver, abra a Bíblia, leia por ela. Caso não, a leitura está sendo compartilhada. Quem vai fazer a leitura da palavra é a minha mãe. Mãe, a senhora pode ligar o seu microfone e fazer a leitura da palavra para nós, por favor. Amém. Bom dia, Pai do Senhor a todos. A palavra do Senhor diz assim:
Jesus perante outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Amém. 26. Amém. Glória a Deus. Aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16 ao 26, que nós acabamos de ler, nós encontramos as palavras que nos trazem consolo, reconfortantes da parte de Jesus para com os seus discípulos. E Jesus ele promete aos discípulos enviar um outro conselheiro, que é o Espírito da Verdade, que vai permanecer com eles para sempre. Só que essa promessa, ela não se limita aos discípulos apenas daquela época, mas ela se estende a todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador, como o próprio Jesus fala, todo aquele que conhece a minha palavra e guarda os meus mandamentos, este é o que me ama, todo aquele. Então, esse é para todas as pessoas, independente de tempo, todos. Então, Jesus, ele alcança todas essas pessoas. Então, essa promessa não é só para os discípulos, mas para mim, para você que está assistindo esse devocional. O Espírito Santo, então, é aquele que nos guia na verdade, que nos ensina, que nos lembram da palavra que Jesus nos ensinou. É o Espírito Santo. A sua presença nas nossas vidas não é apenas uma bênção de momento, uma bênção momentânea. Hoje sim, amanhã não, hoje sim, amanhã não, ou somente hoje e depois nunca mais. Só que ela é uma habitação constante em nós. Ele não nos deixa órfãos em nenhum momento. É através do Espírito Santo que temos uma maior conexão, uma conexão viva e constante com Deus. E Jesus aqui, ele destaca a importância do amor e da obediência como expressões genuínas de uma relação com ele. Sem amor e sem obediência não tem relação. Não tem.
Aquele que ama, né, que o ama, aquele que ama Jesus e o obedece os seus mandamentos, esses são os que o amam, né? Aquele que guarda, que tem os seus mandamentos. E ele fala também sobre o contrário. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Olha tudo que Jesus ele menciona. Ele nos dá um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar uns aos outros. E o que é amar uns aos outros? O que implica em amar uns aos outros? O que implica em amar ao próximo? O que implica em obedecer às palavras que Jesus nos ensinou? O que implica? Palavras que não são proferidas, que vêm direto do próprio Deus, como Jesus mesmo menciona. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Então, o amor, ele se manifesta, né, o amor de Deus, ele se manifesta na busca sincera por sua vontade. Se eu amo Deus, eu vou buscar fazer a vontade dele. Eu vou estar disposto ou disposta, né, o tempo todo em viver de acordo com os princípios divinos. Só que aqui nós temos uma pergunta muito importante do Judas. Judas ele pergunta assim, ó: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Olha a pergunta que Judas faz. Analisa comigo essa pergunta. Analisa comigo essa pergunta. Olha a pergunta que Judas menciona aqui. Para pensar um pouquinho nessa pergunta. Se Jesus se revelasse a absolutamente todas as pessoas, Jesus já teria falado aqui para Judas: não, Judas, essa pergunta aí tua não procede, não. O Espírito Santo e eu me revelo a todas as pessoas. Mas não é isso que Jesus explica logo em seguida da resposta do Judas. Judas ele pergunta: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Se Judas pergunta isso, é porque é claro e evidente que Jesus ele não se revela a todos. Jesus não se revela a todos. E isso para as pessoas que estão no mundo é muito difícil de entender. É muito difícil. E essa pergunta de Judas, ela nos traz uma reflexão muito importante. Porque essa revelação divina, ela está disponível a todos. A revelação de Jesus, ela está disponível a todos. Jesus, ele quer se revelar a todos, mas ele só vai se revelar somente para aqueles que o amam e para aqueles que o obedecem e que experimentam de fato uma comunhão com o Pai. Para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem, ele se revela. E essa comunhão, ela se aprofunda e se torna ainda mais significativa ao passo em que nós oramos e que nós lemos a palavra. Quanto mais você orar, quanto mais você lê a palavra, mais comunhão, mais intimidade você vai ter com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Então, o conselheiro Espírito Santo vai começar a se revelar de uma forma tão íntima para você que você vai começar a ouvir o som da voz dele. Depois da pergunta de Judas, Jesus ele responde: eu quero que você leia comigo de novo a resposta. Respondeu Jesus, versículo 23. Se alguém me ama e obedecerá à minha palavra, olha a condição. Se é se, não é a todos, é se.
Se alguém me ama, se é uma condição. Se você abrir a porta, você vai para o quarto. Se você tomar um banho, você vai ficar limpo, cheiroso. Se você passar perfume, o seu cheiro vai ficar atraente. Se você comer, você vai matar a sua sede. Essa palavra se é uma condição. Se alguém me ama, obedece a minha palavra. E isso é uma afirmação. Jesus está afirmando. Isso é uma afirmação. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E se eu não obedecer? Então você não ama. Se você não perdoa, se você mente, se você se prostitui, se você continua vendo pornografia, se você faz sexo fora do casamento, fornicação, se você vive mentindo, mas é só uma mentirinha. A minha mãe perguntou onde eu estava. Eu já estava indo para casa. Eu ia demorar 15 minutos para chegar, mas eu falei para ela uma localidade que eu não estava, que da localidade onde eu estava até chegar em casa era 5 minutos apenas. Mentira, irmão. Se você fica nessas mentirinhas, se você fica assistindo coisa que não é para assistir, se você se você está abraçado ao pecado de alguma forma, você não obedece. E se você não o obedece, você não o ama. Lembra, não tem meia obediência. Não existe meia obediência. Ou você obedece ou desobedece. Ou você ajunta com Jesus ou você espalha. Ou você está a favor de Jesus ou está contra ele. São essas as suas palavras. São essas as palavras de Jesus. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é a meu favor é contra mim. Da mesma fonte não jorra dois tipos de água. Não dá para jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Não é isso que Jesus nos ensina? Não é essa a, a palavra que ele nos ensina? Então, irmão, se você não obedece a isso, você não ama. E ele não se revela a você. É si. De novo, versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aí o que é que acontece? Jesus explica o que é que acontece. Meu pai o amará. Está aqui, restante do versículo 23. Se eu obedecer Jesus, eu amo Jesus e eu obedeço. Se eu obedecer, o que é que vai acontecer? Meu pai o amará. Amará quem? Amará a mim, amará a você que está obedecendo a palavra de Jesus, porque você ama Jesus. Então, meu pai vai amar você. E quem que, olha aí, nós viremos a ele. Nós quem? Nós viremos a ele. Nós quem? Jesus, Deus, o Espírito Santo. Nós, os três. Vai vir a quem? Nós viremos a ele. A ele quem? A quem está obedecendo a sua palavra. A mim, a você. É só você ler, irmão. Se você ler obedecendo a vírgula, se você ler aqui, obedecendo a vírgula, as pontuações, você vai entender. Vamos lá de novo, lá do início. Jesus respondeu: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Entendeu? Então, se você ama, é porque você ama. Se você ama, você obedece a palavra de Jesus. Se você obedece a palavra de Jesus e ama, meu Pai vai te amar. Deus vai me amar. Deus vai amar você. E nós viremos a ele e faremos morada nele. E Jesus, Deus, o próprio Espírito Santo vem e mora em você. Sabe, é igual somar. 1 mais 1 é igual a quanto? É igual a 2. Entendeu o que isso significa? São você e Deus em unidade, se tornando um.
No versículo 24, Jesus continua respondendo a pergunta do Judas. Aquele que não me ama, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Olha aqui, o que eu falei antes lá em cima, já tem a resposta aqui. A resposta sai da boca do próprio Jesus. Porque quem está falando isso aqui é Jesus. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então ele fala o que acontece com quem obedece, e depois ele diz: olha, aquele que não me ama não obedece. Ele pode até falar que me ama. Quantas pessoas que você conhece hoje que dizem que amam a Jesus, mas vivem mentindo, vivem no pecado, vivem fornicando, sexo fora do casamento, vivem enchendo a cara de cachaça? Quantas pessoas que abrem a boca e dizem: eu amo a Jesus? O que é que Jesus está dizendo? O que é que Jesus está dizendo? Não, você não me ama. Você não me ama. Jesus continua respondendo à pergunta do Judas. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de Deus. Olha só a autoridade. Não bastava que as palavras fossem de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, para vocês entenderem, não sou eu que estou falando, e eu sou o filho unigênito, tá? Mas essas palavras têm a autoridade do meu Pai, do Criador de tudo. É o próprio Deus que está falando isso. Então, transcende a, a tudo aquilo que você imaginar a respeito sobre isso. É o próprio Deus que está falando. Olha, se você não ama o meu filho, eu não te amo. Eu não tenho comunhão com quem não está do lado do meu filho, com quem não ama o meu filho. Não tem comunhão, não há comunhão. Versículo 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Por quê? Ele continua respondendo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Ensinará todas as coisas. Todas as coisas. E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Tudo o que eu disse. O Espírito Santo nos ensina tudo e nos lembra de tudo que Jesus nos falou. É o Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que convence. Hoje, nós somos convidados a refletir sobre a presença constante do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é o consolador, ele é o nosso conselheiro que nos guia, nos ensina e nos conecta ao nosso Pai. Quanto mais a, nós nos aprofundamos nessa relação com o Espírito Santo, mais o Espírito Santo fala para nós, conversa conosco. Que nós possamos cultivar um coração cheio de amor e de obediência, além de ações importantes para gerar essa intimidade com o Espírito Santo. E que ações são essas? Leitura da palavra e oração. Constantemente lendo a palavra, constantemente orando. Dessa forma, nós vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos capacitando a viver de maneira que glorifique a Deus. Em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos da nossa jornada de fé. Se você puder, curve sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, porque o Senhor fala conosco tão profundamente, Senhor. O Senhor se revela para nós diariamente.
e nos mostra de forma tão clara, com todas as letras escritas no idioma que nós conhecemos, que nós precisamos deixar de lado o pecado, que nós precisamos obedecer a sua palavra, que nós precisamos amar ao próximo, que nós precisamos perdoar. E com isso, nós estávamos cada dia mais preparados para a volta de Cristo Jesus, porque sem santidade ninguém verá a Ti, Pai. Pai, proporciona o pão do dia de hoje. Nos guie pelas Tuas veredas de justiça. Em nome de Jesus. É o que nós oramos, é o que assim nós já te agradecemos. Amém.